Olá, gente, estou aqui hoje para fazer um breve devocional, deixar uma palavrinha para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre escolhas da vida e decisões. Segundo o plano de Deus, a nossa vida é uma série de decisões, onde constantemente temos que escolher entre o certo e o errado, entre ir e ficar, entre o bem e o mal, entre segurar e soltar. Tudo na nossa vida necessita de escolhas, de decisões em que nós precisamos tomar. Pequenas decisões, grandes decisões, e tudo isso geram bênçãos ou consequências para a nossa vida, de acordo com aquilo que nós decidirmos. A gente costuma dizer que nós fazemos escolhas e elas nos fazem, porque de acordo com aquilo que nós decidimos fazer, é o que vai ser gerado como consequência, como eu falei, ou bênção em nossas vidas. Muitas vezes tomar uma decisão, ela consome a nossa energia e ela nos traz ansiedade. Então, como nós podemos fazer ou o que nós podemos fazer para sabermos se estamos fazendo a escolha certa ou tomando a decisão correta? Nós costumamos dizer que somos encorajados pelas promessas das Escrituras, por aquilo que é a vontade de Deus sobre nossas vidas e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a melhor maneira de nós fazermos escolhas certas e tomarmos as melhores decisões. No Salmo 23, versículo 3, diz o seguinte: Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, Deus é muito mais do que um bom pastor, né? Ele não apenas nos alimenta, mas ele também nos conduz e nos guia sempre pelo melhor caminho. Ele não apenas nos corrige, mas nos mantém nos caminhos certos. Fala também que o Deus, ele comissionou o Espírito Santo para nos guiar, né, nas estradas da vida, ou seja, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos tementes a Deus, temos temor a Ele, das suas leis, dos seus mandamentos, daquilo que é a vontade dEle para nossas vidas, nós não temos como errar. Como que a gente faz isso, né? Às vezes se pergunta, mas como é que eu vou saber como que é isso? A gente sempre deve pedir a Deus. Nós pedimos a direção a Deus para fazermos as escolhas. A gente deve orar, buscar e pedir e aceitar as respostas de Deus, tanto o sim quanto o não de Deus. A gente percebe que muitas pessoas elas têm dificuldade em lidar com as respostas de Deus. Muitas vezes nós buscamos, pedimos, oramos, recorremos a Ele, mas é difícil aceitarmos que muitas escolhas não dependem de nós e que nós devemos aceitar a decisão e as respostas de Deus sobre nossas vidas, porque quando nós estamos alinhados com a vontade dele, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele conhece o nosso caminho, ele nos criou e ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então nós devemos confiar totalmente, plenamente nas respostas que vêm de Deus. Primeiramente, orarmos, buscarmos, colocar nas mãos dele as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquilo que nós temos que decidir, conversar com Deus. Orar é conversar com Deus, expor a ele aquilo que nós temos dificuldade naquele momento, justamente para não gerar essa ansiedade, como eu falei anteriormente, para que a gente não perca energia nos preocupando com coisas que muitas vezes não estão em nossas mãos. Quando nós decidimos andar com Deus, quando nós somos principalmente cristãos, pessoas que conhecem mais a palavra de Deus e sabem que a nossa vida precisa ser regida pela vontade de Deus, quando decidimos ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, nós precisamos confiar a Ele as nossas decisões, as nossas preocupações, lançar nas mãos dele e aguardar a resposta. Essa é a melhor maneira de nós termos
a fazermos a melhor escolha, né, na hora de tomarmos as nossas decisões. No Salmo 25:12 diz o seguinte: Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, quando nós somos tementes a Deus, nós precisamos também confiar que Ele vai nos instruir qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão que nós temos que tomar. E nós devemos confiar a Ele, né? Muitas vezes nós nos perguntamos por que passamos por certas situações na vida, ou por que tantas coisas acontecem, mas nós precisamos trazer uma reflexão sobre qual tem sido as escolhas que nós temos feito para a nossa vida anteriormente disso acontecer. Será que nós estávamos alinhados com a vontade de Deus? Será que nós fomos obedientes à vontade dele para a nossa vida, de acordo com o nosso propósito de vida também? Ou será que por vontade própria a gente quis fazer as coisas muitas vezes pela nossa força e não pela vontade de Deus? E aí nós vamos colher, como eu disse, bons frutos ou consequências, porque quando nós escolhemos desobedecer à vontade de Deus, automaticamente nós somos atraímos, né, como imã, a maldição para nossas vidas. E quando nós fazemos a vontade dele, ele transborda em nossa vida bênção sem medidas. Então Deus ele é muito bom. E ele tem sempre o melhor para nós, né? Para a nossa vida. O caminho do Senhor é bênção, né? E é feita de escolhas. Por isso precisamos pedir sempre a direção de Deus e confiar nas suas respostas, naquilo que Ele nos diz, nos mostra que devemos fazer. Deus ele nunca nos deixa sem respostas. Deus tem a resposta para todas as coisas da nossa vida. E é por isso que nós precisamos compreender e entender que as coisas não devem ser feitas conforme a nossa vontade, mas sim conforme a vontade de Deus. Então fica aqui hoje, né, uma palavrinha, um breve devocional de hoje, para que nós possamos sempre escolher com sabedoria as decisões que nós vamos tomar diante daquilo que o Senhor, que Deus quer para a nossa vida, não conforme aquilo que aos nossos olhos muitas vezes naquele momento nos representa ser o certo, mas sim pedir a direção dele e confiar na resposta dele.